Nós lemos, irmãos, o texto em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, e nós falamos aqui, lemos, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu já falei para os irmãos que o estudo hoje será um estudo textual, vamos consultar vários textos e não o texto propriamente dito. Ele vai aqui nos servir de base apenas para nós introduzirmos o assunto da ministração de hoje. Então não será um texto expositivo, uma mensagem expositiva. Só para lembrar os irmãos, a mensagem expositiva é quando você lê o texto e você vai pregando versículo por versículo. Quando tiver uma palavra que precisa explicar, você explica, tá certo? Naquela sequência. E o estudo textual é um estudo mais com textos, Às vezes pega um texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de qualquer parte da Bíblia, mas que tem a ver com o assunto, tá certo? Bem, explicado então o motivo, o tema que trago hoje é aprendendo para não cair nos pecados da carne. Vou repetir. Aprendendo para não cair nos pecados da carne. Você pode repetir, por gentileza? Aprendendo para não cair nos pecados da carne. Nos pecados, nas tentações, Tem pecados realmente que eles são pecados que envolvem muito a carne, a nossa natureza, Pecados contra o próprio corpo. Então, outro ponto, outro esclarecimento. Eu não sei se aqui há alguma pessoa divorciada ou alguém que está pensando em se divorciar. Acredito que se alguém tiver nesse propósito, com certeza que ao término desse culto, se alguém pergunta, o casamento não está bem, eu vou romper com minha esposa, com meu cônjuge, e você vem para o lugar certo para você aprender como é que Deus quer as coisas certas. Olha, irmãos, tudo que está escrito na Bíblia tem proveito, tudo, para o crente. Tudo que está escrito na palavra de Deus serve para a nossa compreensão, entendimento, serve para o nosso conhecimento, serve para a nossa santificação, para as esperanças nas promessas que nós temos. Então tudo se aproveita na Bíblia, tudo. Não tem nada, isso aqui não tem valor para mim, não. Tudo tem valor para o crente. Até mesmo as genealogias. Uma vez eu ouvi uma pessoa contar, eu não sei se esse fato ele é verídico, uma pessoa contou. Às vezes a pessoa conta, porque conta também não conta, como diz, mas tem testemunhos verdadeiros também. Diz que uma pessoa foi ler Mateus capítulo 1, aqui no primeiro capítulo, aí tem a genealogia, contando toda a genealogia até chegar lá em Jesus. E uma pessoa que não era crente estava presente no culto. Todo esse mundo, esse pessoal, todo aí é crente, esse pessoal que está na Bíblia, todo mundo é crente. Se bem que tem uns que não são tão crentes, aqui na genealogia. A gente eu também quero ser crente, se for todo dia crente, também quero. Alguém conta isso aí, tá certo? Mas estou dizendo isso por quê? Porque tudo na Bíblia se aproveita. Não tem nada, isso aqui não serve para mim. Tudo se aproveita. Certo? Tudo serve para a nossa edificação, o nosso conhecimento, para a gente ser mais crente, para nós aprendermos a confiar mais no Senhor. Tá bom, irmão? Romanos capítulo 15, abra sua Bíblia. Vamos conferir o que nós acabamos de proferir aqui, irmãos. Romanos 15, versículo 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui o apóstolo Paulo dizendo: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, a palavra de Deus ela é consolo para a gente, irmão. A palavra de Deus é refrigério, é bálsamo. A palavra de Deus é assim uma espécie de remédio para nossas almas. É ou não é? Então, tudo que foi escrito serve para nós, para o nosso ensino,
para a nossa edificação, para a nossa santificação e esperança nas promessas. Final do versículo ele diz: paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança nas promessas, esperança na vida do Senhor Jesus, esperança que nós temos a certeza absoluta que nós vamos reinar com Ele. Glória a Deus, é o reino glorioso. Então nada na Bíblia é desperdiçado, certo? Quero pontuar aqui o pecado de adultério, fornicação e outros. Estou trazendo esse assunto porque de vez em quando tem uma pessoa que não vigia, aí cai num desses pecados aqui, irmão. Deixa de vigiar, deixa de orar, esfria na fé, não lê mais a Bíblia, não ora mais, aí vem a tentação e a pessoa cede. A tentação, e isso em todos os níveis, viu, irmão? O ancião peca em algum desses pecados, o obreiro, se não vigiar, peca, a pessoa, o cônjuge, o marido, a esposa, se não vigiar, pode cair, o jovem cai também, na questão da fornicação e outros pecados nessa área. Então, o assunto que eu vou trazer aqui, sem exceção de idade, tá certo, irmão? Algo que eu julgo muito importante para a nossa vida cristã, para que os irmãos não sejam por aí enganados, não deixem de vigiar nem de orar. E a gente sabe que nós estamos vivendo presente século XXI, onde o relativismo está muito presente. Que é isso, pastor? Essa palavra relativismo, não é são... O que acontece é que as pessoas hoje, muita gente acha que Deus mudou. Aquilo que Deus disse lá no Antigo Testamento que era pecado não é mais, aí ficam assim: não, isso aí não é mais pecado não, já existe uma lei no Brasil que foi criada, que esse procedimento não é mais pecado, isso aí já foi, não é mais, isso é coisa da lei. O humanismo também está muito presente no meio da sociedade em que vivemos. Então, para nós não sermos enganados, a gente está aqui hoje, e não só hoje, mas sempre a estar na casa do Senhor, para nós aprendermos alguma coisa para a nossa edificação. Então, na verdade, o pecado está cada vez mais escancarado, irmão. Homens e mulheres sem o mínimo pudor, sem a ética, sem a moral. Pudor é isso, né? Falta de ética, falta de moral, falta de vergonha. As pessoas pecam hoje, não tem mais vergonha assim, não sente mais vergonha por aquilo que fizeram. Outros não se arrependem. Você matou fulano, você se arrepende por você ter matado fulano? Não, não me arrependo não. Eu farei tudo de novo. Tem pessoas assim, irmão. Tem pessoas assim. E só para exemplificar aqui, me lembrei ontem que eu fui com minha esposa, a gente foi dar uma passeada lá no shopping à tarde, no shopping aqui em Natal. E eu passei em frente a uma loja, irmão. Um rapaz agarrou, irmão, isso aí, todo mundo passando, um rapaz agarrou o outro por trás, um rapaz na frente e agarrando o outro por trás, se esfregando o outro. Funcionário da loja. Veja só, irmão, a falta de ética, de vergonha, de moral de dois seres humanos desses. Dois rapazes ali, um agarrando o outro, um na frente e outro atrás, plena luz do dia, as pessoas passando. Teve gente que passou ali, ignorou, achou normal, hoje já está normal. Mas nós que somos espirituais, a gente vê que aquele procedimento está totalmente errado. Nós não podemos concordar com este século, irmãos. Nós, crentes em Jesus, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Se você está no ambiente e de repente alguém lhe entrevistar e perguntar alguma coisa, se você é a favor ou contra,
esteja do lado da Bíblia e que venham as consequências. Diga: a minha Bíblia diz que tal procedimento Deus reprova. Nós fomos chamados para nós sermos o sal da terra. A função do sal é salinizar. Quando o sal perde o sabor, Jesus disse: para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja do Senhor é o farol deste mundo, irmão. E esse mundo já não está pior, porque ainda tem um povo aqui que ora, um povo que se consagra, um povo que procura evitar o pecado. Somos nós, crentes em Jesus. Senão aqui estaria, não era o planeta Terra, seria o planeta Sodoma e Gomorra. Então muita gente ali passou, achou aquele procedimento normal. A sociedade está assim. Lá em Sodoma e Gomorra, aquele procedimento lá, daqueles homens que queriam abusar dos 2 anjos na casa de Ló, é um procedimento normal deles. E as pessoas vão se acostumando com o pecado. Mas para Deus, tais procedimentos ainda é pecado. E Deus, irmão, reprova o comportamento homossexual. Deus reprova. Abra sua Bíblia em Levítico. Vamos para a lei. Ah, pastor, mas isso é lei. Sim, mas aqui é uma lei moral, irmão, imutável. Levítico capítulo 18. Marque depois na sua Bíblia. Caso um dia você precise usar essa referência. Tem outra, mas essa aqui é a mais citada. Levítico capítulo 18, versículo 22. Está muito claro aqui o texto. Com varão, isto é, com homem, te não deitarás, ou seja, outro homem, como se fosse mulher. Abominação é. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é algo abominável. É contra a natureza, irmão. Sim ou não? Sim. O prazer de um homem deve ser com a sua mulher no casamento e não com outro. Quando a gente fala aqui varão com varão, a Bíblia também aqui está entendido mulher com mulher também, que é outro comportamento homossexual também. Existe o homossexualismo masculino e feminino, chamado de lesbianismo, a mulher lésbica, a mulher que tem atração por outra mulher e não pelo sexo oposto. Da mesma forma, o homem sente atração por outro homem, não pelo sexo oposto. Isso contraria a natureza. Então, o prazer de um homem deve ser com a sua mulher e no casamento. Então, o jovem não cai nesse pecado, nessa tentação de não, você ainda é virgem, fulano. Ah, isso aí é coisa do passado. Hoje todo mundo faz, passa também. Não caia nessa. Se preserve. Guarde-se para o seu casamento. Mantenha-se puro, pura. Porque isso é honra diante de Deus. Amém, irmãos? Sexo fora do casamento entre pessoas solteiras é fornicação. Não é adultério, porque não são casados ainda, mas sexo, a prática do sexo entre pessoas solteiras é fornicação. E a palavra de Deus condena a fornicação.
Vamos conferir os textos. São vários textos, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi aquele capítulo onde, após a primeira viagem missionária, Paulo chegou lá em Jerusalém, reuniu os apóstolos e houve ali o primeiro concílio da igreja, no ano, aproximadamente no ano 51. E foram estabelecidas algumas normas. E uma delas, porque foram 4, né? Está aqui no capítulo 15, versículo 29. Atos 15. Diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Ou seja, o crente não é para comer carne com sangue. Não tem nada a ver aqui com a pessoa fazer transfusão de sangue, né? Há uma denominação aí que se baseia nisso aqui, dizendo que, não só aqui, como também lá no Levítico, a questão do sangue. Mas Deus não condena a transfusão do sangue, né? Do sangue e da carne sufocada. Não comer a carne sufocada porque o animal sofre. O animal sofre. O animal tem que ser sangrado para derramar o sangue, para ele não sofrer, né? Esganando o animal. E aí ele fala, e da fornicação. Então, 4 coisas aqui. Os apóstolos reunidos, olha, irmãos, a gente tem que se abster da idolatria. O crente não pode ser idólatra. O crente também não deve comer sangue, comer. Carne sufocada também, o animal sofre, não podemos comer. O judeu hoje, o judeu ortodoxo, ele não come carne sufocada até hoje, tem que ser sangrado. Em alguns locais, em alguns países, no Brasil, não sei se ainda fazem isso, não sei se o Brasil está ainda exportando frango para lá. Eles iam assistir aqui como é que é a matança do animal, da galinha, do frango, para ver que realmente o animal é sangrado, né? Cortar no pescoço para não. E aqui, das quais coisas, e ele fala, e da fornicação. Fornicação. Ou seja, naquela época, já tinha isso, e antes daquela época, lá naquela sociedade, pessoas faziam sexo em pessoas solteiras. E aqui ele está mostrando que isso é pecado, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos guarda. E ainda falando sobre a fornicação, Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, vamos lá, Éfeso. Ele vai mostrar nessa epístola, irmãos, Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 5. Ele vai mostrar aqui que a pessoa que vive na prática da fornicação, o crente que fornica, não reinará com Cristo. Não reinará com Cristo. Efésios 5, verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Que nenhum fornicário, ou seja, pessoa que vive na prática da fornicação, impura, que é a pessoa impura, sabe aquela pessoa que está sempre com aquela mente envolvida com as coisas impuras, vendo o que não deve, desejando o que não deve, entendendo? Poluidamente com coisas sensuais, essas coisas da carne, é uma pessoa impura, ou avarento. O avarento é aquela pessoa que ama os bens materiais, o dinheiro e recursos financeiros, né? O qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então, nenhum fornicário, a pessoa que vive na prática da fornicação, entrará no reino de Deus. É o que estou dizendo. Eu estou apenas repetindo o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Então, esse ensinamento aqui, ele não foi revogado, ele não foi esquecido. Não, mas
Ele escolheu seguir Jesus. E por ele ter escolhido seguir Jesus, ele vai procurar viver uma vida pura, uma vida santa, abstendo-se do pecado, irmão, do desejo da mocidade. A prática da fornicação, amado, levará a pessoa, crente ou não crente, à condenação eterna. O crente ou não crente, a prática da fornicação levará, pode dizer, se você estiver lá na sua escola, no seu colégio, na universidade, alguém falar, não, isso é pecado. Isso aí a Bíblia condena. É mesmo, irmão? É. Cita os textos para ele. Quem vive nessa prática está indo para o inferno, está indo para o fogo eterno. E esse texto agora aqui, que eu vou ler, está em Apocalipse 21:8. Veja como a prática da fornicação leva a pessoa para um local de condenação eterna. O que é que menciona Apocalipse 21, verso 8, irmãos? Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários aqui, ó, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a prática da fornicação levará a pessoa à condenação eterna. E também é importante dizer que sexo entre pessoas casadas que não sejam seu cônjuge é adultério. Fornicação é a prática sexual entre pessoas não casadas. Adultério é a prática de pessoas casadas, ou seja, pessoas casadas com outro cônjuge, que não é o seu cônjuge. E a pessoa casada que faz sexo com uma pessoa solteira é adultério também. Por quê? Porque um e outro estão usando algo que não lhe pertence. O que é um adultério? Adultério é você mudar a forma. Por exemplo, alguém adultera aí, você chega lá, a pessoa, ei, quer comprar leite? É leite puro. Aí você pensa que é leite puro, é só que tem água dentro. Adulterou. Então, existe a mentira, o engano. E quando um dos cônjuges, ele trai a confiança, seja a esposa ou o marido, houve adultério porque houve uma quebra de contrato, uma quebra de pacto. A pessoa, quando casa praticamente diante da igreja, diante da presença de Deus, não diz que vai ser fiel. Eu nunca vi um casamento a pessoa dizer, promete ser fiel, a pessoa diz, não, promete ser infiel. Você já ouviu isso? O padre ou o pastor não faz no casamento. Misericórdia. Aceita Jesus. Sempre não prometo. Na alegria da dor, na balança da pobreza. Não aceita isso? Promete. E promete, e promete. Não é verdade? Ele promete ser fiel, promete ser fiel. E quando alguém trai a confiança do outro e pratica o sexo com um cônjuge que nasceu, adulterou. E não pecou somente contra a pessoa, pecou primeiramente contra Deus, porque todo pecado inicialmente é contra Deus, porque a lei é de Deus. Então a prática da fornicação levará a pessoa crente ou não crente à condenação eterna. Repito, e sexo entre pessoas casadas, ou seja um homem, seja mulher, que fez sexo com alguém solteiro, é adultério também, porque traiu a confiança do seu cônjuge. E Deus condena o adultério, sim ou não? O que é que diz o sétimo mandamento? Não adulterarás. Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18.
É Deus que está dizendo isso. Não adulterarás. E quantas pessoas têm desobedecido esse mandamento de Deus? Pessoas evangélicas, inclusive, em todos os níveis. Jovens casados, obreiros casados, pastores casados, mulheres casadas. Sabe o que aconteceria, ou o que acontecia na vigência da lei? Qual era o castigo para, ou a punição, a sanção para o adultério? Era a morte. Levítico capítulo 20, versículo 10, vamos conferir, irmão? Levítico 20, 10. Se a lei tivesse vigência, tinha muita viúva ou viúvo por aí, né? Levítico capítulo 20, versículo 10, irmãos, diz assim, ó: também o homem que adulterar com a mulher de outro, haver adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Era a lei. Os irmãos estão lembrados quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério, né? Levaram, e os homens trouxeram só o homem. Aliás, perdão, a mulher, esqueceram o homem. Aí Jesus viu que aquele julgamento estava errado. Como é que ele ia pronunciar a sentença se estava faltando ali o homem? Era isso que eles queriam, que Jesus pode apedrejar. Ah, o senhor não conhece a lei, o senhor está sendo injusto, porque a lei diz que ambos serão mortos, e o senhor condenou só a mulher. Aí Jesus, como ele é sábio, como ele é glorioso, como ele é Deus, ele sabia qual era a intenção daqueles homens maldosos ali. Aí espera aí, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher. E continuou escrevendo. Alguém disse que Jesus nunca escreveu nada, realmente, mas Jesus escreveu 2 vezes, 2 ocasiões. Não sabemos o que ele escreveu, mas ele escreveu no chão, né? E aí todos se retiraram, para começar do mais velho, né? Os mais idosos, logo soltaram as pedras e saíram, os mais idosos, depois o Dejade, né? Os jovens saíram, não é verdade? E aí mulher disse aos teus acusadores: Senhor, todos se foram, também não te condeno, vai, não peques mais. É isso que Deus quer que o homem faça. Ele pecou? Pecou. Arrependa-se e não faça mais. Quando nós pecamos, seja qual for o pecado, e se nós nos arrependemos, pode ter certeza que Deus perdoa. As consequências poderão vir, claro que vem, porque todo pecado tem consequência. Olha o pecado de Davi. Há 3.000 anos atrás foi cometido o pecado dele. E a nossa Bíblia mostra. Foi o homem de Deus? Foi. O homem segundo o coração de Deus. Mas teve essa mancha na sua biografia. Mas ainda bem que ele foi sincero. E quando o profeta foi lá, realmente ele viu que não tinha saída, ele teve que confessar: realmente eu pequei. E buscou refúgio nos pés do Senhor, irmão. Porque quando o crente busca refúgio nos pés do Senhor, ele acha a resposta. Aleluia! Porque ele está pronto a perdoar. Deus sabe que nós somos propensos à falha. Deus sabe que a nossa natureza humana é falha, irmãos. Mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo, 24 horas morando no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente.
para nos ajudar a gente se desvencilhar de tantos embaraços que a vida proporciona a gente. Deixa eu me dizer aqui uma coisa. Anos atrás, era raro o crente se divorciar. Anos atrás, era uma coisa muito rara. Irmão fulano se divorciou. Era algo assim, raro de ouvir. Foi mesmo, irmão. Causava admiração, irmão. Mas hoje, irmão, hoje está quase igual ao povo do mundo. Por qualquer coisinha, o homem ou a mulher estão querendo se separar. Crente. Nossa, pastor, mas hoje o senhor sabe, né? Hoje há leis que amparam os homens, mulheres, o casal a se divorciar. Ela existe na lei dos homens, mas a lei do homem, ela não pode alterar a lei de Deus. O que Deus juntou, não separe o homem. Para nossa vergonha, irmãos, escrevi isso aqui. Não tem sido poucos os casos de divórcio entre os crentes. Para nossa vergonha. Vergonha, rapaz, os crentes divorciados. Crente tal se divorciou, pastor tal se divorciou, preto tal se divorciou, aquela regente do conjunto, aquela irmã professora se divorciou, ou o professor se divorciou, crente. Ouvi, não sei se foi aqui uma vez, me informou, foi aqui em Natal, que tem uma juíza aí que quando chega um casal de crente lá para se divorciar, ela não faz divórcio. Eu não sei se o irmão Jeremias sabe disso. Tem uma juíza aqui em Natal, diz, não faço divórcio de crente não. Sabe por quê? Porque ela disse, não adianta, porque depois eles vão lá, daqui a pouco estão abraçados de novo. Aí volta de novo. Eu não perco tempo fazendo negócio de crente. Mas tem uns que se separam mesmo. Não voltam mais. É uma tristeza isso aí. Casal de pessoa da igreja, com carro na igreja, se divorciando. Mas Jesus falou sobre o divórcio também. O que disse Jesus sobre o divórcio? Tem um cantor aí, cantor gospel, que ele já vai no 5º casamento. 4 divórcios já. Não vou falar o nome dele aqui, só as iniciais, KL. A pessoa aí? Na internet isso aí. KL. 4 divórcios. E já está no 5º casamento. E trabalha pastor de uma igreja. Cantor e pastor da igreja. Irmão, que exemplo positivo tem essa pessoa? Chega um casal, ele é pastor, chega um casal lá, é um conflito, às vezes um conflito só de palavra lá, desentendimento de palavra. Como ele vai solucionar? Que palavra, que vivência matrimonial, fiel, digna, ele pode passar para aquele casal? O que ele pode dizer? No meu caso, eu me divorciei, arranjei outro. E já 4 vezes já, irmão, 4 vezes. Que exemplo? Eu fico impressionado como é que pessoas, como é que crentes, irmãos, que professam a fé em Jesus, estão numa igreja dessa, onde o pastor já está no 5º casamento, irmão. Que cegueira espiritual. Você é aquele pastor lá, é aquele que já está no 5º casamento, candidato ao 6º. Hein? Que referência positiva uma pessoa dessa pode dar para os irmãos, para os crentes, irmãos? Como é que um homem desse, no culto da família, vai dizer o quê? Mas o que Deus pensa sobre o divórcio?
Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. Isso está. Divórcio é a mesma coisa, na Almeida Corrigida, de repúdio. Se você abrir lá em Malaquias 2,16, eu estou com o texto aqui na minha frente. Olha o que é que Deus diz aqui. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O repúdio, Deus aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O que disse Jesus sobre o divórcio? Jesus é contra o divórcio. Ele é contra. Vamos ao Novo Testamento. Mateus, capítulo 19, versículo 6, meia dúzia. Mateus, também tem Lucas. Mateus 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. A vontade de Deus é que o casal ele viva junto, unido até a morte, até que a morte o separe. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Os dois ali, uma só carne. O homem sem uma esposa, não vou aqui julgar a questão de Paulo e de outros aí, mas é uma escolha da pessoa. Se a pessoa não quer casar, é uma escolha, mas não é bom. Deus mesmo viu, não é bom o homem estar só. O homem sofre muita besteira, muita bobagem. E Deus viu que o homem necessitava de uma companheira, e Deus fez uma companheira para ele. Imagine a beleza de ela. Se o próprio Deus foi quem moldou, quem fez, eu acredito que foi a mulher mais linda que já pisou nesse chão. Foi ela. Vocês acreditam nisso? Porque foi Deus que fez. Não é verdade? Perfeita. Quando ele fez Adão também, fez Adão perfeito. E a mulher perfeita, sem defeito algum. Não é verdade? Então Deus viu que o homem não era bom o homem andar só. Ele fez uma companheira para ele, para compartilhar com ele e para procriar. Porque uma das finalidades do casamento é o prazer do sexo, sim, mas também para procriar. É interesse de Deus que a terra fosse povoada. Aí o casamento entre dois homens, como é que vai se multiplicar? Hein? Aí está em desobediência a Deus. Duas mulheres juntas, casaram duas mulheres. Como é que vai ter multiplicação? Não, mas a gente vai criar uma criança. Irmão, que cabeça tem uma criança vendo duas mulheres agarradas na outra, duas mulheres se beijando, se abraçando, dois homens se abraçando? Como vai ficar a cabeça de uma criança dessa, irmão? Está provado aí pela psicologia, pelos psicólogos, que uma criança, para ela realmente ter equilíbrio emocional, enfim, essas coisas assim da psicologia, deve ter o apoio do pai, a presença do pai e a presença da mãe. Aquele pai mais austero, né? O pai tem que ser, tem uns pais meio moleidão aí. Tem medo até de repreender o filho. Alguns chamam o pai meio banana. Não, seja homem. E quando for para recriminar seu filho, recrimine. Filho, isso aí não está certo. Agora a mãe, pela natureza, tem um coração assim mais maleável. A mãe, aquele coração mais amoroso, né? Coração de mãe. Mas tem mãe, mas seja uma mãe crente. Uma mãe crente. Não, filho, isso aí não está certo. Isso aí não está correto. Deus
não gosta disso. Está certo? Isso é pecado, esse procedimento não está certo. Os irmãos que, é bom dizer isso aqui, que tem pessoas casadas e pessoas que desejam casar, na verdade, quem quer casar aí? Eita, Paulo, não tem diferença não, Paulo. Precisa a noiva levantar a mão. E quando você tiver filho, acompanhe seus filhos. Está brincando com seu menino aí, daqui a pouco ele está querendo comprar. Mamãe comprou uma boneca para mim, menino. Não vai ser essa, rapaz. O negócio de menino. Que é isso aí? Menino brinca de carro. Menino brinca disso. Não brinca de cavalinho, de carrinho. Boneca para menina. Tem que saber isso, irmão. Sim ou não? Sim. Mas tem mãe aí comprando. O menino. Mamãe, compra tal coisa. Mamãe, compra uma Barbie para mim. Aí vai lá e compra. Eu conheço um menino, filho de crente, que ele disse: mamãe, eu comprei aquela coleção assim, cor rosa, para eu guardar minha coleção, meu lápis de pintar lá na escola. Aí a mãe foi e comprou. E o menino, aos poucos, ele foi tendo esse jeito assim, meio feminino, de menino. Hoje está um rapaz, meu irmão, só Jesus dá jeito. Está entendendo? Por quê? É criação, é correção, não corrigiu. Aí o menino criou um jeito de feminino. Ou a menina, pode acontecer também inverso, a menina masculinizada. Não é? Então, ambos os procedimentos, então tudo é o quê? É ensino lá, é na casa. A Bíblia diz, Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar. Aí o pai ensina, mas vamos voltar aqui para o texto. Então Jesus, irmãos, Jesus ele é contra o divórcio. Mateus 19, versículo 6 diz: assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ele diz mais em Marcos 10, verso 11: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. O homem que deixa a sua mulher para casar com outra, adultera contra ela. Isso aqui já está ensinando. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera contra ela. Verso 12: e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Lá em Lucas 16:18: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Olha aí. É Jesus que está ensinando aqui. Mas Jesus, irmãos, ele foi muito além da lei. E agora? Ele foi muito além. Não, Jesus ele foi mais legal. Não. Jesus ele foi na raiz do problema. E ele diz assim, ó, lá em Mateus, vou ler dois versículos, Mateus 5:27 e Mateus 5:28. Depois eu vou ler Mateus 15:19. Mas ele diz assim, ó: porque naquela sociedade onde Jesus estava vivendo naqueles dias, os judeus eles eram muito assim, machistas, e por qualquer motivo ele queria repudiar a mulher. Não é? Qualquer motivo. Depois disseram: Senhor, Moisés diz que podemos dar caça de divórcio. Eles estavam desprezando a mulher por qualquer motivo. Se a mulher, digamos assim, fosse fazer uma comida para ele, um exemplo, estou citando aqui um exemplo, posso até estar exagerando. A comida ficou salgada demais. A partir da manhã você não vai comida para mim. Ou você não vai ser mais minha esposa. Vou dar um exemplo. Por qualquer motivo assim, banal, coisa banal, eles estavam repudiando a mulher. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mateus 5:27. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:21.
Se o homem olhar para a mulher e a cobiçar, cometeu adultério com ela. Cobiçar é você querer para você. Aí você começa a encher sua mente de coisas, cria aqui imagem, coisa com aquela pessoa. É adultério. Mas para os judeus eles achavam que o adultério só era mesmo a cópula, ou seja, a relação. Aí ele diz, não é assim não. Se você olhar para a mulher com um desejo pecaminoso, você já adulterou. As irmãs julgam os homens, acham que o homem, se olha para a mulher, já está desejando. Não é assim. O homem crente não é assim, irmão. Eu vou na padaria, aí chego lá, eu vejo bolo de chocolate, eu vejo pão de coco, coisa bonita, mas eu não me vejo comendo aquele bolo. Está entendendo? Você pode ver uma coisa e achar bonita, porque se um homem crente tem uma mulher que está entrando, ele diz que mulher feia, mulher sendo bonita, ele está pecando. Sim ou não? É mentiroso. E nem o crente é feio, todo crente é bonito e toda crente é bonita. Sim ou não? É porque Jesus está no nosso coração, na nossa vida. Não é verdade? Não existe crente feio. Só se for aquele crente empurrado com a cara toda hora, cara fechada. E Jesus, irmão, que nos conhece por dentro e por fora, Ele conhece a nossa estrutura emocional, espiritual. Preste atenção, olha para mim aqui. Jesus sabe onde tudo começa. Por que ele disse, se um homem olhar para a mulher com má intenção, já cobiçou, já adulterou? Porque Jesus foi na raiz, porque tudo começa na mente. A janela do nosso corpo são os nossos olhos. A candeia do nosso corpo, Jesus disse, são os vossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Olha. Então ele foi na raiz, onde iniciam os desejos impuros. Mateus 15:19. Jesus disse assim, porque do coração procedem os maus pensamentos. É do coração. O que mais? As mortes, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia, tudo começa onde? Nos pensamentos. Uma pessoa, antes de disparar o gatilho do revólver para matar uma pessoa, ele já mata no pensamento. E uma pessoa para matar outra, como Jesus falou, eles achavam que matar é só meter o pau na cabeça ou matar. Não, se você no seu pensamento matou, espiritualmente você já matou, você já pecou. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E a prostituição está muito presente, irmãos, em nossos dias, assim, na nossa sociedade. As mulheres não se valorizam mais. Os homens, mas as mulheres também. As mulheres não se vestem mais com pudor. Inclusive na igreja, algumas pessoas ainda. Eu não, quando eu digo igreja, eu não estou dizendo que essa igreja aqui é a igreja. Não. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas o que disse Paulo e outros sobre divórcio, fornicação e outros pecados? O sexo entre uma pessoa casada com uma solteira é adultério também. Já falei isso, eu repito. O sexo entre uma pessoa casada com uma pessoa solteira é adultério também. Porque o casado está usando algo que não lhe pertence por direito, e a solteira idem também. E é um pecado também gravíssimo. Uma moça crente ter relações sexuais com um casado.
Pecado grave, irmão. É adultério também. Quem vive cometendo adultério e outros pecados carnais já tem um veredicto certo. Qual é o veredicto? Está aqui, 1 Coríntios 6,10, irmãos. Olha o que Paulo diz: não erreis. Ele está escrevendo aqui para os crentes, irmão, para crentes. Ele está escrevendo para o povo do mundo, é para nós. Não erreis, nem os devassos. Tem uma cerveja chamada devassa, né? Não tem uma cerveja chamada devassa? Tem essa cerveja, para fazer propaganda aí, devassa, olha só. Olha o nome. Quem toma devassa é um devasso. Não é não? Não errei nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10, então está voltando aí. Aqui a lista, ó. Olha os pecados aqui na ordem sexual: adúltero, efeminado, homem vestido de mulher. Coisa horrível, né, irmão? Bota peruca, veste, bota seio, silicone. Aí a mulher também quer se masculinizar, aí corta o cabelo do jeito de homem, roupa de homem, sapato de homem, jeito de homem, bermuda de homem, relógio de homem. Como está essa sociedade? Mas louvemos a Deus, porque o crente, salvo na pessoa de Jesus, ele não comete esse tipo de pecado, ele é sal e luz. Glória a Deus. E falando ainda sobre a questão do adultério, há um provérbio que expressa assim, ó: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma, porque tal faz. Não tem entendimento, está destruindo a alma. Olha, irmãos, a nossa igreja, a nossa denominação IADEM, ela tem um estatuto, não tem? Todo pecado na área sexual, assim, prostituição, homossexualismo, fornicação, adultério, é exclusão do rol. Artigo 13, está lá, inciso 1, tem outros incisos lá. Então, vigiem casados, vigiem solteiros, para vocês não cometerem esse pecado, porque na hora a pessoa despreza o Espírito Santo, aí vai dar vazão aos seus desejos, aí peca, aí vem a consequência, irmão. Vem a consequência. Aí depois que peca, porque o diabo ele é assim, ele lhe engana, como enganou Eva. Não, porque Deus sabe, se comer, você será semelhante a Deus, enganou. Eva caiu na conversa. E a estratégia do diabo é essa aí, ele lhe cega, você não deu atenção ao Espírito Santo, você quis cedeu a tentação, aí depois vem a consequência. Pastor, por favor, não exponha meu caso à igreja. Por que não pensou antes, irmão? Pense antes, meu filho e minha filha, irmãos e irmãs, pense antes na consequência. Pastor, se a minha família souber, a minha família não vai me perdoar. Pastor, minha família vai se decepcionar comigo. Por que não pensou antes, criatura? Está entendendo aí, Jó? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, sejam fiéis ao Senhor. Os casados também, os obreiros também, irmão. Essa palavra vai para a gente também. Pastor, pensei até em tirar a minha vida. O remédio não é esse. O remédio para quem cometeu o pecado nessa área aqui é se humilhar aos pés de Jesus, se arrepender,
Quem se arrepende, quem confessa e se arrepende de Deus, alcançará misericórdia. Não é verdade? As consequências vêm, a exclusão, depois comunica a igreja, não é? Olha, irmão fulano e tal, irmão fulano assim, estão excluídos do rompimento, estão fora da comunhão, pode assistir os cultos, mas tem que comunicar, irmão. Isso não é bom nem para o pastor. Olha, nenhum pastor se sente feliz, nenhum obreiro se sente feliz em comunicar uma situação dessa, irmão. É ruim para o rebanho. É ruim para o rebanho a se ouvir, né? E mais para a pessoa sempre lembra o caso de Davi, né? O caso de Davi, homem de Deus, mas daí ficou a mácula na biografia dele. Está entendendo? E quando engravida, pior ainda, né, irmão? Pior ainda, porque está certo que a criança quando nasce não tem culpa nenhuma, mas está lá, toda vez que a pessoa for olhar para aquela criancinha ali, que não tem culpa nenhuma, vai lembrar do pecado. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. Perdoa, irmão? Deus não perdoa? Perdoa. Mas a gente não se esquece. Nós, seres humanos, não nos esquecemos. Pode ser um pastor aí, ó, pecou, volta de novo ao ministério, mas sempre fica na mente da mas você pecou. Deus perdoou, lógico, quando o Senhor arrepender, Deus perdoou, mas fica a lacuna, fica a brecha, fica a ferida, a mancha. Está entendendo? Por que a pessoa não avalia as consequências antes, irmão? É aquela história, agora é chorar o leite derramado, não adianta. Agora é para os pés de Jesus, né? Resultado: por que as pessoas às vezes caem nesses pecados aqui, esse que mencionei, adultério, fornicação e outros pecados? Porque a pessoa não vigiou, não orou. Terminando aqui, irmão. A pessoa não vigiou, não orou, caiu em tentação e cedeu aos impulsos da carne. Olha, não é desonra para o crente ele ser tentado, não é desonra. Não é desonra. Pode ser o cabeça branca, 80 anos, se for tentado, não é desonra. A desonra está em ceder. Amém? Amém. É verdade, porque Jesus em tudo foi tentado. Eu trouxe aqui o texto, ó. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Olha só. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, o que? Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado também. Foi em todas as áreas. Mas ele não cedeu. Tiago diz: resistir firmemente o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Resistir na fé. A desonra está onde? Em ceder a tentação. Em ceder a tentação. Só cede a tentação quem não atenta para esta palavra. Abra sua Bíblia em Marcos 14:38 e marque aí para você não se esquecer, tá bem, irmão? Marcos capítulo 14, estamos quase finalizando já. 14:38. Vigiai e orai. Você presta atenção que orar não vem antes de vigiar. Primeiro é vigiar, depois ora. Não é orar e depois vigiar, não. Primeiro se vigia. Porque quando você está vigiando, você pode orar. Olhei, entendeu o inimigo, vou orar agora. Agora, se orar, vai depois vigiar, orou, aí vem a tentação. Não vigiou, caiu. Então está aí, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Aí Jesus diz, o espírito, na verdade, está pronto. O espírito está pronto para obedecer a Deus. Mas a carne é forte, é isso? É fraca. A natureza humana é fraca, irmão. É fraca a natureza humana. Bem,
finalizar, conselhos para não cair nos pecados da carne. Esse conselho. Tudo que eu falei aqui é importante, mas essa parte aqui é a parte mais da aplicação, tá certo? Conselho para você evitar cair nesse pecado da carne. Vigie e ore. Primeiro, vigie e ore. Segundo, está na sequência aqui, mas não necessariamente essa sequência. Aqui é uma sequência só didática aqui que eu escrevi, tá certo? Segundo, ocupe-se na obra de Deus. Está ocupado na obra de Deus. É regendo o conjunto, é ensinando, é no som, é tocando a bateria, é fazendo alguma coisa na obra de Deus. É entregando literatura, é evangelizando, é visitando. Ocupe-se. Alguém já disse que mente desocupada é oficina de quem, irmão? Pois é. Ocupe-se na obra de Deus. Por que Davi caiu? Por que Davi caiu? Porque ele estava desocupado. Davi foi para todas as batalhas. A única que ele não foi, vou ficar descansando aqui no meu palácio. Aí deitou-se, levantou, aí começou a passear na varanda. Aí ele olha uma mulher tomando banho. E aí Davi viu que era uma mulher bonita. Não é verdade? Era uma mulher formosa. E aqui nós temos o nosso culpado, Davi e a mulher. Porque a mulher, será que ela não sabia se eu tomar banho aqui no meu quintal? O rei lá na sacada pode me ver. Aí foi pior, foi tomar banho. E ela sabia que Davi não tinha ido para a guerra, porque quando o rei ia para a guerra, todo mundo sabia, o rei foi para a batalha. Ela sabia que Davi estava lá. E aí, irmão, vocês sabem o que aconteceu, né? Adulterou, desocupado. Se tivesse ido para a batalha, poderia até morrer na batalha, mas não ficaria rápido no adultério. Mas, então, irmãos, olha, o crente, quando ele está desocupado, sem fazer nadinha, ao diabo, está sem fazer nada, vou dar uma tentação para ele. Ligue seu celular, vá lá na internet, plugue ali, vá ali, começa, aí você começa a obedecer o diabo, aí vai lá, navegue nisso, olhe isso, amplia, rapaz, dá um zoom. Leia diariamente a sua Bíblia. Hoje eu li Provérbios, capítulo 1, 2, 3 e 4, na leitura do plano. E ali, você lê o capítulo, jovem, todo jovem deve ler Provérbios. Leia o capítulo 2 de Provérbios, jovem. Leia o capítulo 4, capítulo 5. Homem e mulher, tudo jovem, rapaz e moça. Leia. Leia diariamente a sua Bíblia. Leia um livro, ao invés de estar vendo o que não deve nas redes sociais. Rapaz, estou perdendo tempo nas redes sociais, vendo um negócio desse que está trazendo impureza para a minha mente. Vá ler um livro, irmão. Leia a sua Bíblia. Já leu o seu para chegar aí na Bíblia? Leia um livro bom, um livro evangélico, um livro que vai lhe edificar. Escreva alguma coisa, prepare os bolsos para você pregar, um estudo bíblico. Senhor, me inspira a escrever além do livro. Esteja orando em todo o tempo. Paulo escreveu aos Tessalônicos, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então, irmãos, são algumas dicas importantes para que a gente coloque em prática, para que o inimigo não, ele pode até nos tentar, e ele tenta, mas ele não vai obter sucesso, porque você vai estar preparado, orando, vigiando, para você ser fiel. E o conselho para os maridos aqui:
esteja sempre elogiando a sua esposa. Elogie sua esposa, abrace sua esposa, cheire sua esposa, faça amor com sua esposa. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém tem aí, alguém tem a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje? Aí, alguém tem? Nova, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje? Então eu tenho, eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 7. Você vai acompanhar a sua Bíblia. Agora, eu gostei dessa tradução porque ela é direta. Ela fala bem de certo deles e fala as palavras e a gente entende. 1 Coríntios vai ser o último texto, tá, irmão? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 ao versículo 5. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, a devida benevolência, viu, irmão? E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Amém, irmãs? Amém, irmãos? A esposa, olha, versículo 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Amém, homens? Amém, homens? Sim. Deixa eu dizer amém, não. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Amém, irmãs? Amém. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Amém, irmãs? Amém. Quem manda é a sua esposa. Versículo 5, irmãos. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois, glória, mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem não se dominar. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Quem acredita em Jesus, fica em pé. Glória a Deus. Pois é, vamos cumprir a palavra do Senhor, ser fiel, importante, né? Tem marido que passa o dia, não dá elogio à esposa, não diz, minha filha, você está cheirosa, você está bonita, você está linda, né? Aí de noite quer uma festa, aí não tem festa, né? O irmão disse, olha, se você quer festa de noite, comece a juntar os gravetos de manhã, graveto, não é verdade? É, irmão, gravetozinho, que suco gostoso, que ovo frito gostoso, que bife delicioso, minha filha, né? E assim vai, irmão. A irmã gente sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. É quando você não elogiou ela? Agora eu sou feito de não elogiar? Né, amor? Oh, glória a Deus. Agradeço a paciência dos irmãos, a compreensão dos irmãos. Isso aqui é a Bíblia, viu, irmãos? Isso aqui é a palavra de Deus, é algo puro, é algo recomendável pelo Senhor. Mas no casamento, não bote a carroça na frente dos bois, não. Não bote a carroça na frente dos bois. Aguarde o tempo. Tudo é do tempo de Deus. Viu, jovem? Aí jovem, já estou com 17 anos, não tenho namorada ainda. Está orando? Ore. Tenho 20 anos. Meu Deus, será que eu vou casar? Calma. Ore. Imagina, orou. Eu e ela, nós casamos com 23 anos. E se fosse para casar de novo, casaria de novo com ela. Glória. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. É claro que existem casos e casos, né? A questão do adultério. Eu conheço o testemunho de uma pessoa que era casada, uma senhora, que o marido todo dia batia nela. Todo dia batia na mulher, terminou se separando. Quem vai viver para apanhar? Cada caso é um caso. Agora deixa por qualquer coisa. Não, porque eu não gosto mais de você, porque você não cozinha mais para mim. Antes você fazia os bichos tão gostosos, agora não faz mais. Aí começa a briguinha assim de conversa. Rapaz, vamos, minha filha, vamos
se perdoar, me perdoe minhas falhas, me perdoe também. Vamos orar. Chega aqui, Jesus, desconcerta e vai, irmão. Amém? Glória a Deus. Deixa de palavra. Isso é fácil para Jesus resolver. Facinho. Vamos orar. Querido Pai, Senhor da glória, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Senhor, venha o teu reino, Pai. Ó Senhor, que é o reino de justiça, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Que os conselhos aqui passados para a Tua igreja sirvam de edificação para todos, os casados, os não casados, solteiros, Senhor. Ó Senhor, abençoe os nossos lares, abençoe nossos irmãos, suas casas, seus filhos, para que sejamos fiéis em tudo. Que nenhum defraude o outro, Senhor, mas que sejamos, Senhor, casais unidos, pais amados, famílias unidas para a Tua presença. Abençoe nossos jovens, Senhor, preserva eles das astutas ciladas do inimigo, Senhor, que leva muitos à qualificação, ó Senhor, pecado, Senhor, homossexualismo. Deus tem misericórdia, que isso não aconteça com teus filhos, Senhor, nos preserve, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, certo da resposta, e quem crê, diga amém.